Louva a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Louva a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse mês, falando da família, pensando na família, o que Deus me trouxe ao coração foi trabalhar sobre o tema a alegria de ser uma família cheia da palavra de Deus. Primeiro domingo que eu ministrei nesse mês, eu falei sobre andando cheio da palavra. O reverendo Tadeu veio, trouxe uma palavra, eu falei sobre mulheres cheias de esperança, fundada em mulheres que estão na linhagem de Jesus. Mulheres que a palavra de Deus, seja a palavra profética, seja a palavra libertadora, seja a palavra restauradora, alcançou. E o propósito nessa noite é falar para homens cheios da palavra. O Salmo 15 é um salmo que pode servir para cada um de nós. Então eu não quero que as irmãs que estão aqui hoje sintam que estão de fora, né? Que ninguém se sinta excluído, pelo contrário, nós estamos diante da palavra de Deus que fala ao nosso coração. As duas leituras que nós fizemos, a de Provérbios e a de Romanos, não são uma leitura para que encha a liturgia para ela cumprir o tempo que ela tem. É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Mas Jesus disse que nós precisamos ouvir e praticar. O homem que ouve e pratica é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Nossa vida estruturada e estabelecida na rocha, que é o Senhor. Tiago diz que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês então esse salmo e que ele comece a falar aos seus corações. Na minha versão, na versão que nós usamos no púlpito, o tradutor colocou como tema o cidadão dos céus. Interessante. O cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo proceder, não será jamais abalado. Nós vivemos numa sociedade que podemos dizer cristã? Não. Nossa sociedade, por mais que, e principalmente a brasileira, tenha do IBGE um número estatístico elevado de cristãos, cada vez mais se constata que a nossa sociedade tem vivido a partir de princípios cada vez mais pagãos. Se é assustador, eu posso dizer mais mundano. Facilita? Não sei. Princípios cada vez menos alinhados com o projeto do Criador para nós. O certo é que a nossa sociedade tem vivido, irmãos e irmãs, de uma maneira que é autodestrutiva, porque está centrada no egoísmo. O eu está governando, e o eu quer satisfazer os seus desejos. O hedonismo é o princípio que mais rege a nossa sociedade. Eu estava lendo um texto em que o autor disse que, e aí ele estava fazendo uma pesquisa dos Estados Unidos, que um americano normal, comum, ao chegar à idade adulta,
ele deve ter assistido entre 13 mil e 16 mil horas de programa de televisão. E nessa constatação ele diz, a maior parte desses programas trazem verdades, trazem valores e princípio que, infelizmente, aplicam o fundamento da dúvida no coração do homem, que incentiva o homem à imoralidade, que abre a possibilidade de uma liberdade extremada, que defende o princípio do livre-arbítrio e que, mais do que isso, coloca o homem como o único propulsor de uma realização, para uma realização de uma vida feliz. Cada dia mais, seja a televisão, seja os demais meios de comunicação, o certo é que, quando nós avaliamos os conceitos, os valores, as instruções que estão sendo dadas para qualquer pessoa de qualquer geração que vive nesse momento, em nada produz um homem que habitará no tabernáculo do Senhor. A igreja, com todas as suas falhas, é o único bastião, reverendo Tadeu, é o único lugar. A igreja, com todos os seus limites, com pessoas como eu e você, que vez por outra dá mau testemunho, é o único lugar onde a verdade de Deus é propalada. Sabe por quê? Porque é o lugar onde, dominicalmente ou semanalmente, nos grupos pequenos ou nos grandes cultos, a Bíblia é aberta. A palavra revelada é lida. E ela por si só é útil para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra, para viver para a glória de Deus. E não é viver nos céus, é viver aqui na terra, viver a partir de um estilo de vida que o Criador, quando nos fez, determinou para cada um de nós. Ser um homem cheio da palavra de Deus é ser um homem que vive, então, alinhado com aquilo que Deus planejou para ele durante toda a sua vida. Ed Loiscoe, que tem orientado um dos cursos que a igreja tem oferecido para os irmãos, o Hombridade, ele diz que nascer do sexo masculino não é uma escolha. Porque quando o menino nasce do sexo masculino, é isso. Não vão ter de outro jeito, vão dizer que ele tem testículos e um pênisinho. Sexo masculino. Mas hombridade é uma escolha. E infelizmente, já há muito tempo, os homens têm perdido o princípio da hombridade. Muitas vezes, tem-se ouvido dizer aí que os homens destas duas últimas gerações, eles querem ser homens conforme a mamãe. Porque na maioria das vezes é a mamãe que está à frente tomando a decisão da casa. É a mamãe que é o sustento da casa. É a mamãe que na hora de chamar para a responsabilidade, é ela que decide. Então o maior exemplo de ser homem, porque de alguma maneira os homens perderam o tom, o ponto, a marcha, o ritmo. E aí nós temos visto ou homens que são o exemplo do autoritarismo, ou homens que são o exemplo da negligência, da procrastinação e da omissão. Poucos são os homens nesta geração que têm sido exemplo para a geração de meninos e meninas que estão nascendo hoje. Meninas que cada vez mais têm dúvidas, se casam, se constroem um lar, porque não quer sofrer o que as suas mães sofreram. Você quer ser um homem?
eu ia usar o homem ao máximo, mas um homem que vive com hombridade, este salmo nos dá alguns princípios, e eu quero convidá-lo para você meditar neles nessa hora. Saulo, me ajuda. Primeiro princípio: viva em compromisso com a integridade. Logo de início, versículo 2 do Salmo, eu vou ler o 1 e o 2, o salmista diz: quem habitará no seu tabernáculo, quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e não... O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Na tradução, na TEB, o que anda com inteireza e faz o que é justo. Eu trouxe essa segunda versão para que a gente pudesse pensar o seguinte: integridade e inteireza são sinônimos. É alguém que não tem fissuras. Nós estamos falando do quê? Do caráter. Nós estamos falando da sua identidade. Nós estamos falando dos princípios que movem desejos e vontades, sonhos e valores. Agora, como conseguir isso? Como conseguir viver de maneira que nós possamos ser íntegros? Ser reconhecido como pessoas que têm uma só palavra. Sermos conhecidos como pessoas que, quando assumem compromissos, honram. Sermos conhecidos como pessoas que, segundo a própria Bíblia, são santas, são dedicadas ao Senhor, que vivem para a glória de Deus. O salmista, ele diz isso, mas ele pode nos ajudar, e outros textos da palavra nos ensinam. Se você olhar para Deuteronômio capítulo 6, a preocupação do Senhor ao instruir Moisés foi: e os mandamentos que hoje eu te ordeno, tu inculcarás aos teus filhos. Falando dele assentados, andando. Enquanto estiver ao redor da mesa, escreve nas bases das suas vestes, coloca nos umbrais da sua porta. Princípio do Antigo Testamento. A palavra de Deus precisa ser internalizada, absorvida, de maneira que qualquer indivíduo, qualquer homem, ao ter que fazer uma escolha, ao ter que se expressar, o que o mova é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, quando ele fala do poder da palavra de Deus, é a mesma coisa. Irmãos e irmãs, hoje, infelizmente, nós vemos entre homens e mulheres na igreja uma anorexia espiritual. Por quê? As pessoas estão com a palavra e morrendo de fome. Já não tem mais prazer em meditar nela. Não tem prazer em se deixar influenciar por ela. No texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25, Tiago faz uma exortação tremenda. Não sejam só meros ouvintes dela, mas sejam praticantes. Porque o mero ouvinte é como a onda do mar, é inconstante. O mero ouvinte é como a pessoa que foi ao espelho, contemplou o seu rosto e saiu de lá e não lembrou mais. Ou ela está internalizada em nosso coração, de maneira que, no momento que necessitarmos, ela nos governa, ou simplesmente os valores e princípios mundanos, que na maioria das vezes foram introjetados de forma subliminar, naquelas horas que nós vamos assistindo um programa aqui, vendo uma coisa ali, lendo outra coisa lá, participando de rodas, como as rodas dos escarnecedores, andando, sendo influenciado pelos conceitos dos pecadores, os caminhos dos pecadores. De repente estamos longe de ser aquilo que Deus planejou para nós. Viver com integridade só é possível se for uma vida tendo como prumo a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é o que me guia. Amém? Segundo princípio, tenham línguas controladas pela verdade internalizada. Davi
Diz que um homem, segundo o coração de Deus, e ele foi tido assim, era alguém que tinha a sua língua controlada pela verdade, a palavra. Né? Por quê? Porque ele não vai difamar com a língua. Difamar é falar mal de, é espalhar informações inverídicas a respeito de alguém. Vira e mexe, eu tenho ouvido maridos difamando suas esposas. Para os colegas. Não aguento mais. Porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Esposas difamando seus maridos. Porque a minha esposa, porque o meu marido, porque olha, eu não aguento mais. Ele me troca por fulano, ele me troca por filme, ele me troca por não sei o quê, ele é preguiçoso. Enquanto eu estou fazendo isso para o de fora, já é maligno. O problema é quando eu estou falando do esposo ou da esposa, na presença ou para os meus filhos. Que imagem eu estou gerando para eles? Tiago, e eu vou manter Tiago como referencial para nós, diz que a língua é como uma fagulha de fogo, pequenina, mas que quando começa pode causar um incêndio incontrolável. É como o leme de um navio, que pequenino diz para onde o navio vai, para a direita ou para a esquerda. Eu não vou ao extremo daquele livro, Há Poder em Suas Palavras. Mas uma coisa é certa. Temos poder de construir ou destruir nossas vidas, as vidas dos outros e as nossas famílias. A partir daquilo que falamos. A boca fala do que o coração está cheio. Se você internalizar, se você se encher da palavra, se a palavra de Deus habitar ricamente em seu coração, então você vai poder proferir palavras que edificam. Palavras que são temperadas, palavras que fazem a diferença na construção e orientação de uma vida sagrada e santificada diante de Deus. Mas muitas vezes não é assim. Eu não sei se você pode concordar comigo. Nós, na maioria das vezes, infelizmente, estamos abrindo a nossa boca para o mal e não para o bem. Provérbios capítulo 6, versículo 16, relata que tem 7 coisas que o Senhor abomina. Aquele que semeia falsos relatos sobre os outros, vem logo depois das imoralidades grosseiras de um viver licencioso. Um homem cheio da palavra, a maior preocupação dele é abençoar. Eu conheço, e alguns dos irmãos conhecem, reverendo Messias Anacleto Rosa, alguém conhece? Poucas. Pastor da primeira igreja de Londrina por muito tempo. Pastor Messias, não tem como você chegar perto dele, ter uma conversa com ele, e se levantar sem antes ele dizer, deixa eu deixar um versículo da palavra para você. Se nada na nossa conversa te edificou, esta palavra é poderosa para mudar a sua vida. Irmãos, me permita usá-lo como exemplo e dizer, se nós seguíssemos esse exemplo, e quando não tivéssemos nada para dizer, lembrássemos de um versículo e citasse para o outro. E eu estou falando nós, meus irmãos, porque muitas vezes, no meio das minhas frustrações, do dia a dia, das ações, aí eu olho, tem algo que não está certo, uma coisa, eu vou achar alguém que é responsável por isso. E se eu achar alguém para falar disso, eu peco. Permita-me aproveitar esse versículo para dizer, precisamos cuidar também com a quem damos ouvidos. Muitas vezes, nós temos dado oportunidade para as pessoas pecar, usando a sua língua. Quando nos prestamos a ficar instigando, dando ouvidos à difamação, à calúnia, à contenda. Eu convido você nesta noite, homem que está aqui, a se portar e a ajudar a sua família a ser uma família edificadora. Através do quê? Do falar. Cuidado com a sua língua. Você pode destruir muito com ela. Mas Deus te chamou
para abençoar. Se há alguma coisa saudável, se há algo de valor, se há algo edificante, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Terceiro, tenham corações governados pelo amor do alto. Ainda no versículo 3, o salmista, ele diz: habitará no tabernáculo do Senhor o que não difama com a língua e não faz mal ao próximo. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17, esse versículo eu quero ler. Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Plena de misericórdia e de bons frutos. Ah, meus irmãos, como nós precisamos amar com ações e não com palavras. Expressar nas nossas atitudes diárias o nosso amor. Fazer mal ao próximo não é só quando eu, de repente, tramo algo danoso e tiro das pessoas algo que é direito delas, que seja grandioso, o lugar de trabalho dela, o relacionamento. Quantas vezes nós fazemos mal ao nosso próximo quando nós incitamos preconceitos com as nossas conversas entre irmãos? Quantas vezes na família nós fazemos mal aos nossos? Nós estamos no mês da família, eu queria focar muito nesse ponto. Fazemos mal ao nosso próximo mais próximo, quando não estamos dispostos a servir o nosso próximo como o Senhor nos chamou para fazer. Quem aqui foi chamado para ser servo de Deus? Provavelmente você deve estar pensando na missão de ir lá num povoado, lá num país, ou cantar nesse coral, ou tocar no ministério, ou pregar nesse púlpito. Nós temos tido uma visão de servir a Deus, praticando atos religiosos litúrgicos. Mas se tem uma coisa que nos livros do Antigo Testamento o serviço ao próximo era manifesto, era pelo cuidado da viúva, o zelo pelo órfão, pelo estrangeiro, o suprimento das necessidades daqueles que precisavam. No livro do profeta Isaías, o maior exemplo de jejum que a Bíblia dá é desatar os laços da impiedade. Amar, muitas vezes, é mudar a nossa postura dentro da nossa casa, porque a nossa postura está fazendo mal ao próximo mais próximo que nós temos. E nós continuamos do mesmo jeito, e depois vimos para a igreja, e damos o nosso dízimo significativo, fazemos as nossas orações belíssimas, lemos os textos com uma efusividade, cantamos, aplaudimos, nos expressamos emotivamente, e ao sairmos desta porta para fora, não conseguimos manifestar o que está escrito em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Em que você está dando a sua vida pela sua família? Deixa eu caminhar um pouco mais. Tenhamos pensamentos cativos por Deus no alto. Que é isso? Olhe só. Versículo 4, parte A e B. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade
pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem fala injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Mas honra aos que temem ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento de volta aos heróis dos quadrinhos, agora nos filmes. Alguém assistiu a algum desses filmes esses dias? Os meninos mais novos, né? Aí tem Super-Homem versus Batman. Aí tem... como é que fala? Caetano que é bom nisso. Capitão América, né? 1, 2, e aí vem o 3, né? Os Vingadores, heróis. Em fevereiro, eu participava do retiro na Baixada, e o pastor que foi convidado, ele usou o Capitão América, o Hulk e o Homem de Aço? O Homem de Ferro. O Homem de Ferro. Né? E o Thor, para falar que apesar da sociedade estarem apresentando eles como exemplo, né, de heróis, havia características na personalidade deles que não deveriam ser louvadas. E muitas vezes, ao serem vendidos como heróis, também essas qualidades que os deturpam também são incentivadas na vida de muitos. Eu tenho lido muito sobre os jogos. Os meninos não fiquem bravos comigo. Eu tenho ficado muito assustado com os valores que estão impregnados em todo aquele gráfico lindo, né, que está sobre os quais estão construídos os jogos, que encantam de meninos a adultos. Tem gente que passa uma hora. Tenho nada contra quem gosta de jogar, eu nem sei. Mas a minha preocupação é o que é que está influenciando, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, e que depois começam a ser externalizados em ações, porque são valores. O texto diz que o salmista está descrevendo que os réprobos, ao homem que anda na palavra, não são valorizados. A seus olhos têm por desprezível ao que é reprovável. Há um texto em Isaías que diz que chegaria um tempo em que os homens chamariam de bem ao mal e de mal ao bem. Para mim, nós estamos vivendo isso. O nosso país tem demonstrado isso. Alguns heróis, hoje, talvez, segundo a palavra de Deus, seriam, como eles querem usar, eu vou usar os termos que estão sendo usados hoje, anti-heróis. Heróis não tão corretos. A palavra de Deus não tem meio termos. O que é verdade, o que é mentira, o que passa disso vem do maligno. O que é certo aos olhos de Deus e o que era desde quando Ele inspirou a inscrição da Bíblia, continuará sendo conosco e apesar de nós, e será depois de nós. Seremos julgados pelos valores absolutos e eternos da palavra de Deus. Quando Jesus, falando em Mateus a respeito daquele dia em que ele virá com os anjos e buscará as pessoas, os seus, ele diz assim: e naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios. Qual é a resposta? Apartai-vos de mim, não os conheço, vós que praticais a iniquidade, que estão sendo reprováveis, não aos olhos desta humanidade, não aos olhos dos valores desta cultura, mas aos olhos do Deus que se revela na sua palavra. Isso é claro para você? É claro? Mas eu quero terminar esse ponto falando mas honra aos que temem ao Senhor. A nossa geração faz chacota com quem anda na verdade. Quem decide
dedicar tempo para ensinar a palavra aos seus familiares, fazer o culto doméstico, orar. Geralmente, isso é coisa lá das meus avós, isso é coisa lá do tempo do século passado. Essa geração tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar a Deus. Vira e mexe, eu tenho ouvido as pessoas dizer: eu não consegui ler a Bíblia essa semana, a minha agenda estava lotada. Eu não consigo tirar um tempo para... Vez por outra, eu e Malise nos encontramos, nos debatendo com isso. Tempo para orar. Sabe o que é isso, irmãos? Sem medo de errar. O inimigo está mudando os nossos valores, nós estamos aceitando. A influência vem gostosa, bonita. O pecado não é amargo. O pecado não é azedo. O pecado não é grotesco. Porque se fosse, nós fugiríamos dele. É belíssimo, é doce, é atrativo. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Quem são os seus heróis hoje? Quem é teu referencial? Paulo dizia às igrejas a qual ele servia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Hombridade, homens, hombridade é semelhança ao caráter de Cristo. Grave isso. Hombridade é semelhança ao caráter de Cristo. E Cristo tinha um caráter fiel ao que Deus orientava. Ele dizia: eu faço o que vejo meu pai fazer. E eu falo o que eu ouço meu pai dizer. E Paulo, escrevendo a respeito de Jesus, disse assim: ele não teve por exultação ser igual a Deus. Antes se humilhou, tomando as formas de servo. E na forma de servos, tomou a forma humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Um chamado à fidelidade. Honrarmos Cristo. Honrarmos homens que honram a palavra de Deus. Honrarmos a pessoas que passam tempo orando, que passam tempo meditando, que têm verdades cristãs para nos edificar. O justo, o piedoso, devem ser os nossos heróis. Cuidado com quem você, dia após dia, está honrando. Eu quero convidar você para o próximo, só faltam mais esse e um outro. Mantenhamos promessas, né? Porque promessas devem ser mantidas pela verdade no íntimo. 4C, jura com dano próprio e não se retrata. Meu pai, ele dizia que na época dele os negócios eram fechados com um fio de bigode. Ele mantinha um bigodinho estranho. Ainda bem que ele está lá na glória, né? Não teria que conversar com ele. Era a expressão para dizer: bastava a palavra de um homem e as coisas valiam. Quando se dizia, se honrava. A palavra de Deus, eu já disse aqui, vou lembrar: seja o seu sim, sim, e o não, e o que passar disso, provém do maligno. Mas quantas vezes nós não afirmamos o que dissemos diante das pessoas? Não, eu não disse bem isso. Eu ouvi o que fulano disse que ouviu e que... O salmista diz que o homem piedoso, o homem que vive pela palavra, o homem que é orientado, é movido pelas coisas de Deus, é aquele que assume ter um único caráter, ter uma única palavra, ter um único estilo de vida. Paulo, quando se encontra com Pedro, Pedro está entre os não-judeus, os gentios, e quando Paulo está chegando, ele está chegando com alguns judeus, e automaticamente Pedro começa a sair de fininha, vai se afastando, e se aproxima dos judeus e se distancia dos gentios.
Paulo chama Pedro e dá um corretivo nele. E diz que fez isso porque não tinha por que Pedro ficar agindo assim. Não é do feitio de um cristão ser, me permita usar essa expressão, duas caras. Precisamos ser homens confiáveis, como confiável era o Senhor Jesus. Me permita, eu já falei isso há poucos dias e eu vou repetir. Sabe por que Jesus se entregou na cruz e disse assim: Pai, não seja feita a minha, mas a sua vontade? Apesar da dor e do sofrimento que ele teria que passar, e ele sabia, Jesus sabia do amor do Pai, da qualidade do amor que Deus tinha por ele, da bondade que o Pai tinha. Jesus, como nós vimos no texto de Provérbios, porque o texto de Provérbios, quando fala da sabedoria, alguns estudiosos dizem que está falando da pessoa do Cristo na eternidade, como a sabedoria divina, o Logos divino. Jesus tinha visto o Pai agir sempre com retidão, sempre com justiça, sempre com lealdade, sempre com compaixão, sempre com misericórdia, sempre com fidelidade. Por que iria ele agora duvidar de quem era leal? De quem só tem uma palavra? Hoje nós não temos pessoas confiáveis em um número significativo. Vivemos num mundo de desconfianças, sempre imaginando que as pessoas têm um segundo interesse, sempre tentando ler nas entrelinhas. Nos relacionamentos conjugais, muitas vezes as pessoas ficam pisando em ovos porque não sabem realmente o que o outro é, o que o outro faz. Filhos que muitas vezes não sabem se agrada papai ou mamãe porque cada um pensa do jeito, e muitas vezes, dependendo do variar das emoções, diz uma coisa e diz logo ali. Estava conversando com uma professora esses dias na UFMA e ela dizendo que a maior das dificuldades que ela tem visto nos estudos que ela tem feito é de pessoas inseguras. Por quê? Porque não estão sendo ensinadas num princípio claro. E ela disse: vocês religiosos precisam ser mais contundentes. Ela usou assim: porque se a religião não salvar essa geração, eu não sei o que será. Eu disse para ela: eu não sei se a religião pode salvar, eu sei de um Deus que pode. Ela disse: é a mesma coisa, eu estou entendendo. Bom, é a maneira dela pensar. Você e eu sabemos que muitas vezes nós não temos nos feito confiáveis. Os salmistas dizem isso. Precisamos ser confiáveis, manter promessas que fizemos, porque a verdade de Deus habita em nosso coração e nós não poderemos mentir contra a verdade que assumimos. E o último ponto dessa palavra: precisamos ter objetivos vividos para a vida além de hoje. No Salmo, o salmista diz assim: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será abalado. Me permita colocar para você uma coisa, que eu não vou falar aqui de finanças, de juros. Quem falou, Geilde e Laura, no domingo passado, certo, Geilde? Falaram e a palavra deles foi belíssima sobre esse assunto. Eu queria só destacar essa ideia. A Bíblia diz assim: todos nós, num dia, compareceremos perante o tribunal de Deus, e cada um de nós dará conta dos seus atos. Eu não sei se você tem pensado nisso. Você vem para cá dominicalmente, senta nesses bancos, ouve a palavra de Deus e sai daqui e vai viver a sua vida na sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos, vai construir relacionamentos. Deus tem um projeto para a sua vida. Haverá um dia, se você morrer,
ou se não, Jesus vier e arrebatar a igreja, haverá um dia em que o tribunal de Deus será estabelecido. E Deus pedirá conta da vida que Ele te deu de presente. O que você vai apresentar com Ele daquilo que Ele te deu? Eu estou falando do dinheiro, e aí eu vou pegar, usando um pouco do que Geilde disse, não é só o dinheiro, o cifrão. Eu estou falando das bênçãos que Deus tem colocado na tua mão para você administrar. A tua inteligência, os sentimentos, a revelação do propósito dEle, as pessoas que Ele tem te dado, os filhos como herança dEle para você, o lugar que Ele te colocou para trabalhar, as pessoas lá com quem você se relaciona e tem influência, os teus familiares, os vizinhos, o bairro onde Ele te plantou, o prédio, o condomínio, são oportunidades de Deus para que o nome dEle seja proclamado e glorificado através de você e das pessoas. A universidade onde você estuda, mesmo essa comunidade de fé. O que é que você tem feito do tempo que Deus tem te dado? Você tem usado isto para a glória de Deus? Quando você está diante da injustiça humana feita contra alguém que é inocente, sabendo de tudo que você sabe da parte de Deus, tendo todos os instrumentos e recursos dados por Deus para a tua mão, não é comigo? Não tenho nada a ver com isso? Minha missão é outra. Eu fui chamado para adoração, eu canto. Eu fui chamado para a pregação, eu falo. Eu fui chamado para a intercessão, eu oro. Eu e você fomos chamados para viver para a honra e glória de Deus. Como família, como indivíduo, como igreja. No meio de uma geração perversa e corrompida, devemos brilhar como luzeiros para a glória de Deus. E aí sim, o Santo Monte, a Nova Jerusalém, que do céu descerá ataviado como noiva para o Cordeiro, será o seu lugar eterno. É uma escolha para o dia a dia. Só que só pode viver assim homem ou mulher. Hoje nós estamos falando dos homens que escolhem. Saulo, volta lá no primeiro. Vamos passar devagarinho. Viver em compromisso com a integridade. Ter língua controlada pela verdade, internalizada. Ter corações governados pelo amor do alto. Pensamentos cativos por Deus. Promessas mantidas pela verdade no íntimo. E objetivos vividos para além da vida hoje. Perspectiva na eternidade. Passa, Saulo. O que está moldando a sua mente nessa geração? São perguntas. Vai. Se forem os princípios deste mundo, o que você tem feito é isto. Assista à impiedade e ela o calejará. Assista à sexualidade e ela o tornará impuro. Assista à violência e ela o tornará insensível. Assista ao mal, e ele o distanciará. Assista ao mundanismo, e ele o desencorajará. Esquece a primeira parte. Está percebendo a segunda parte na sua vida? Um coração cauterizado, uma mente impura, uma prática sexual impura, a insensibilidade, a violência. Está se percebendo longe dos princípios de Deus? Está se vendo desencorajado a estar na obra, engajado em algo do projeto do reino? Assista a mente de Satanás, você perderá a mente de Cristo. Pode ser que você esteja perdendo a mente de Cristo, mas tem solução para a sua vida.
Continue. Pare de pecar. O desafio de Pedro é: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não alimente a carne. Vamos. Olhe para Jesus. Seja saturado com a palavra. Permaneça em constante contato com ela, com a palavra de Deus. Vai. Seja cauteloso com o poder do pecado. Faça pequenas escolhas. Hoje eu decido honrar a minha esposa. Hoje eu decido conversar com o meu filho e deixar no coração dele uma palavra de Deus. Hoje eu decido fugir da aparência do mal. Eu vou desligar, vou bloquear o canal da TV a cabo que todas as noites me faz, quando eu perco o sono, ir lá visitar o que eu não devo. Ande no Espírito. Esse é o grande desafio das nossas vidas. Você pode orar comigo? Só quero que você curve a sua cabeça onde você está. Essa palavra está voltada para os homens, sabe por quê? No princípio da palavra de Deus, o homem é o líder, é o cabeça da família, da casa. No princípio da palavra de Deus, o homem é o sacerdote do seu lar, no sentido daquele que tem a responsabilidade diante de Deus, interceder pela sua família. E olhando para a nossa geração, a sociedade precisa de homens que sejam um exemplo para serem imitados, porque eles imitam a Cristo, porque eles têm hombridade. Eu te desafio a consagrar a vida nessa noite, na presença do Senhor. Eu não quero saber como você viveu até aqui. Eu te convido a viver em novidade de vida, doravante, para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar para a sua esposa, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu colega de trabalho, causar uma revolução nessa sociedade que está relativizando tudo e perdendo o foco do projeto de Deus, se é que teve. Mulheres, fale para vocês também, porque afinal de contas, Deus nos criou imagem e semelhança dele, e Ele quer ver o caráter de Cristo em todos nós. Quero que você comece a falar com Deus aí onde você está. Está faltando integridade? Confesse o seu pecado, comece confessando. Nós já fizemos isso, mas muitas vezes é ritualístico. Confesse o seu pecado a Deus agora. Te quebranta, chore, te derrame diante de Deus. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Não adianta frequentar a igreja se não mudarmos e as nossas ações serem ações santificadas. Seja radical pelo Evangelho, por Deus, por Cristo. A verdade está no íntimo do teu coração. Ela está mudando você de dentro para fora? Ou você está meio cauterizado? Não deixe o mundo te influenciar, não. Rejeita a pornografia, a imoralidade. Abandone a idolatria. Você pode estar adorando homens, tendo heróis que não são os que devem ser honrados. Você pode estar seguindo pessoas que em nada têm para contribuir para a tua vida. Cristo deixou o seu exemplo para que sigamos os seus passos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nesta hora clamar a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de cada homem que está aqui neste lugar. Nós não temos vivido
à semelhança de Cristo Jesus. Nem sempre somos íntegros, nem sempre somos verdadeiros, nem sempre permitimos que o teu amor seja revelado através das nossas ações. Muitas vezes temos achado que somos donos do nosso destino, Deus. Tem misericórdia de nós. Temos idolatrado pessoas, filosofias, prazeres. Temos, Senhor, prevaricado contra o Senhor. Pai, temos pedido que o Senhor abençoe a nossa vida, mas não temos aprumado a nossa vida com a Tua palavra, e por isso tentamos o Senhor para que o Senhor abençoe o que é errado. Temos sido imorais, Deus, cobiçado, temos negligenciado a bênção que o Senhor nos deu, são as nossas esposas, os nossos pais, os nossos filhos, em detrimento de projetos pessoais de autorrealização, temos esquecido daquilo que o Senhor tem nos dado de mais precioso. Perdão, Senhor. Pai, muda a nossa mente, limpa e purifica a nossa mente pela Tua palavra, muda o nosso coração, troca o coração insensível, duro, indolente, por um coração sensível à Tua voz, sensível à presença do Teu Espírito Santo, Deus, apaixonado pelas Tuas verdades, Senhor, disposto a Te obedecer em tudo, e livre para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Faze com que nós sejamos conhecidos como os primeiros discípulos do passado foram, como cristãos, homens e mulheres que não têm a sua vida por preciosa, que estão dispostas, única e exclusivamente, que a beleza de Cristo se veja neles. Muda a nossa sorte, Pai. Muda a nossa sorte. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com música, corpo e família. Enquanto nós estivermos orando, as famílias que quiserem oração são convidadas a virem à frente. O reverendo Samuel vai estar orando novamente pelas famílias. Louvemos ao nosso Senhor. Vamos cantar de pé? Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto de